Olá, irmãos. Hoje, no segundo episódio da série da Queda da Glória, eu quero fazer uma pergunta. Se Deus é soberano, por que permitiu a queda? Essa é uma pergunta que muita gente evita fazer em voz alta. Se Deus é bom, santo, soberano, por que Ele permitiu que o pecado entrasse no mundo? A queda pegou Deus de surpresa? Ele perdeu o controle da história? Ou Adão e Eva foram apenas personagens cumprindo um roteiro, sem verdadeira responsabilidade? Ao abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, vamos analisar dos versículos 1 ao 19. No primeiro episódio da série da Queda da Glória, vimos em Efésios 1 que Deus possuía um propósito antes da fundação do mundo. E agora chegamos no Jardim do Éden. Tudo havia sido criado, era bom. O homem e a mulher viviam diante de Deus sem culpa, sem vergonha e sem morte. Mas em Gênesis 3 começa com a presença da serpente. Observem como a tentação acontece. A serpente não começa mandando a mulher abandonar a Deus. Ela começa mexendo na palavra de Deus. É assim que Deus disse? A pergunta parece inocente, mas já traz uma suspeita. Será que Deus falou realmente isso? Será que foi isso que Ele quis dizer? Será que essa ordem não é exagerada? Esse caminho continua muito parecido nos dias de hoje. Primeiro coloca-se em dúvida aquilo que Deus disse. Depois, questiona-se a bondade de quem falou. A serpente não fez a mulher olhar para a única árvore proibida e esquecer todas as outras árvores que Deus havia dado. Deus havia cercado o casal de bondade, mas o tentador apresenta o Senhor como alguém que estaria escondendo deles alguma coisa melhor. No versículo 4, a serpente avança. Certamente morrereis. Agora não é mais uma pergunta, é uma negação direta da palavra. Deus havia dito que a desobediência traria a morte. A serpente diz que ela traria liberdade, conhecimento e uma vida mais elevada. É assim que o pecado costuma se apresentar. Ele promete mais do que pode entregar e esconde o preço que será cobrado. A mulher viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. É importante perceber que ninguém obrigou Adão e Eva a consumir aquele fruto proibido. Em Tiago capítulo 1, ensina que Deus não pode ser tentado pelo mal e que ele mesmo não tenta ninguém. Adão e Eva desejaram, escolheram e comeram. A soberania de Deus não transforma o pecado humano em inocência. Eles eram responsáveis diante da ordem clara que haviam recebido de Deus. Mas isso significa que Deus perdeu o controle? Não! A Bíblia nunca apresenta Deus correndo atrás do prejuízo. Em Atos capítulo 2, Pedro afirma que a crucificação de Cristo aconteceu segundo determinado conselho e presciência de Deus. Ao mesmo tempo, Pedro responsabiliza aqueles que prenderam e crucificaram Jesus. A Escritura mantém as duas verdades.
Deus governa a história e o ser humano responde moralmente por seus atos. Nem sempre conseguimos explicar todos os detalhes dessa relação. Nós não temos o direito de eliminar uma verdade para proteger a outra. Deus não é autor do pecado. A sua natureza é santa. O homem pecou voluntariamente, e nem mesmo o pecado da criatura conseguiu derrubar o governo do Criador. Depois de comerem, os olhos deles se abriram. Mas o que encontraram? Não encontraram grandeza prometida pela serpente. Por outro lado, encontraram vergonha. Perceberam que estavam nus e fizeram para si coberturas de folhas. E em seguida, ao ouvirem a voz de Deus, esconderam-se. Percebam a mudança. Antes, a presença de Deus era lugar de comunhão. Agora, virou motivo de medo. E o pecado sempre faz isso. Ele nos afasta daquele que é a fonte da vida e, depois, tenta nos convencer de que o esconderijo é mais seguro do que a presença de Deus. Então o Senhor chama Adão e pergunta: onde estás? Deus não estava procurando informação. Ele sabia onde Adão estava. E a pergunta obrigava o homem a encarar a sua condição. Onde estás? Não era o local que Adão estava, mas a situação que ele se encontrava. Onde você está, Adão? O que aconteceu com você? Aonde a sua desobediência o levou? Adão responde, mas não confessa de maneira simples. Ele diz que teve medo, e quando Deus pergunta sobre o fruto, o que ele faz? Ele culpa a mulher. Ou seja, Adão, eu não tenho culpa. E diz, a mulher que me destes. Ele tenta jogar a culpa de volta para Deus. Percebam o que Adão diz. A mulher que me deste, a mulher que me deste me deu do fruto. A acusação alcança o próprio Deus. Adão não está dizendo que a mulher que lhe deu o fruto é como se dissesse, o problema começou com a mulher que tu colocaste aqui. E a mulher? A mulher, por sua vez, culpa a serpente. O pecado entra no mundo e imediatamente aparecem a vergonha, o medo, a transferência de culpa. A comunhão com Deus é quebrada. O relacionamento entre o homem e a mulher também é atingido. E nós ainda vemos isso hoje. Quando somos confrontados, procuramos alguma explicação que me diminua a nossa responsabilidade. Foi o ambiente, foi outra pessoa, foi a pressão, foi o meu temperamento, foi porque ninguém me ajudou. Essas coisas podem explicar as circunstâncias em que pecamos. Mas não apaga a nossa culpa. O arrependimento começa quando paramos de nos esconder e concordamos com Deus a respeito de nossos pecados. Davi ensina no Salmo 51, depois de ser confrontado,
Ele não tentou transformar o seu pecado em um simples erro de julgamento. Ele reconheceu que havia pecado contra Deus e pediu que o Senhor criasse nele um coração puro. A partir do versículo 14, Deus anuncia o juízo. A serpente é amaldiçoada, a dor passa a marcar as experiências humanas, os relacionamentos são afetados, o trabalho, que antes era uma atividade boa, prazerosa, passa a ser acompanhado de fadiga, suor, frustração. O homem ouve que voltará ao pó, a palavra de Deus se cumpre, o pecado traz morte. Romanos 5 explica que, por um homem, Adão, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado, a morte. Adão não pecou apenas como um indivíduo isolado. Ele estava na posição de representante da humanidade. Por isso, sua queda alcançou os seus descendentes. Nós não nascemos no mesmo estado em que Adão foi criado. Nós nascemos num mundo caído e com uma natureza inclinada ao pecado. Nós nascemos pecadores. Mas justamente no meio do juízo aparece uma promessa. Em Gênesis 3,15, Deus anuncia que haveria inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, e o descendente da mulher. A serpente feriria o calcanhar desse descendente, mas ele feriria a cabeça da serpente. A igreja costuma chamar esse versículo do primeiro anúncio de evangelho. Adão não propõe um caminho de volta. Eva não representa uma solução. É Deus quem procura, confronta e promete o vencedor. A graça começa a aparecer no mesmo lugar em que o pecado mostrou sua força. Essa promessa percorre a Bíblia e chega em Cristo. Na cruz, o descendente da mulher foi ferido. Aos olhos humanos, parecia derrotado. Seus discípulos haviam fugido. Seus inimigos celebravam. O seu corpo foi colocado numa sepultura. Mas a cruz não foi a vitória da serpente. Por sua morte e ressurreição, Cristo venceu o pecado, a condenação e a morte. Em Colossenses 2 diz que ele despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. O calcanhar foi ferido, mas a cabeça da serpente recebeu um golpe decisivo. Então, por que Deus permitiu a queda? Gênesis 3 não responde todas as perguntas que a nossa curiosidade poderia levantar. O texto, porém, deixa algumas coisas mais muito claras. A queda não surpreendeu a Deus. Deus não prometeu o controle. Ele não foi o autor do pecado. O ser humano continuou responsável por sua desobediência. O texto também mostra que Deus decidiu revelar em meio à ruína humana a grandeza de sua justiça, e que a sua graça, antes que os homens pudessem apresentar qualquer solução, Deus anunciou a vinda do Redentor. A queda foi terrível, mas não foi o fim da história. Agora fica outra pergunta. O que essa queda fez conosco? O ser humano ficou mais enfraquecido, precisando de uma pequena ajuda para retornar a Deus? Ou se tornou espiritualmente incapaz de voltar para Deus com suas próprias forças?
E é isso que veremos no próximo episódio da série Da Queda à Glória. Quando nós vamos analisar Romanos 3, de 9 a 18, para responder à pergunta: o ser humano realmente é bom por natureza? Se esse estudo ajudou você, eu peço que curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Para que você possa acompanhar esse assunto, clique no sininho e continue conosco nessa série. Ainda temos um longo caminho entre a queda e a glória. Que Deus nos conceda humildade para reconhecer o nosso pecado, coragem para abandonar as nossas culpas e fé para Que Deus nos conceda humildade para reconhecer nossos pecados, coragem para abandonar nossas culpas e fé para descansar na promessa cumprida em Cristo. E até o próximo vídeo.